Oi, gente. Então a gente está falando, vou continuar falando sobre Platão e alguns de seus diálogos, né? Nesses 3 vídeos a gente está tratando da morte de Platão, o julgamento, né? Depois a morte. Hoje a gente vai falar sobre o diálogo, eu estou usando essa compilação aqui, é o terceiro diálogo, que é o Fédon, né? Bom, o Fédon é o diálogo mais, digamos, famoso, é onde a gente tem a cena de Sócrates ingerindo a cicuta. Então a gente está no último dia do da vida, né, de Sócrates na prisão. O diálogo inicia com um personagem. Na verdade, assim, tem todo um contexto literário de Platão que ele, né, não relata o fato começando, digamos assim, no momento do ato. Eles sempre são personagens que um pergunta para o outro como é que foi aquela história, como foi que aconteceu. Aí o personagem começa a relatar algo que aconteceu no passado. Nesse caso do diálogo do Fédon, é Equécrates, né, que pergunta para o Fédon como foi o último dia do Sócrates, né? Que é a questão de por que ele teve que esperar um mês para beber a cicuta. Aí o Fédon explica que eles estavam esperando o navio voltar de Delos, porque existia essa coisa de um navio de uma comemoração da morte do Minotauro, né? Uma comemoração, uma homenagem ao Teseu. E o diálogo então começa assim, a cena é a prisão, são 14 amigos de Sócrates, não se sabe por que Platão enfatiza que Platão, aí ele faz uma menção a ele mesmo, que não estava naquele dia porque ele estava doente. Então ele não participou do último dia da vida de Sócrates. Então eles estão lá e eles estão muito surpresos com Sócrates, porque Sócrates está muito tranquilo, está muito calmo, está muito sereno, né? E as pessoas não entendem. Alguns discípulos até pensavam que ele, para ele, a ideia de suicídio era uma coisa boa. Ele fala, não, suicídio não, a gente vive numa prisão, o corpo é uma prisão, só que você tirar a vida por você mesmo é uma contravenção aos deuses, só os deuses podem tirar a vida de você mesmo. Então o diálogo começa com essa questão da morte, né? Aí ele pega o gancho, né, da surpresa dos amigos pela sua serenidade e Platão, né, dá uma lição do porquê essa tão serena. Ele diz, olha, o filósofo, né, então, o filósofo, ele deve preparar-se para a morte, ele deve querer a morte, mas não querer tirar a vida, mas almejar a morte como fim ideal. Por quê? Porque no atual, quando você vive, você é um prisioneiro da alma, é um prisioneiro do corpo. E o bem viver, né, o bem viver é você viver com sabedoria, né? O que seria? Viver com sabedoria é você usar, para o Platão, né? É o raciocinar, é o você aprender, a apreensão da alma, é a alma, né, que apreende a essência das coisas pelo raciocínio, né? Pelo analisar uma coisa com outra. Então, e isso o corpo,
com as suas necessidades, né, com as suas paixões, com os seus vícios, é um empecilho para a gente exercer essa virtude em plenitude. Então, o fato de você morrer para Platão, para sua filosofia, né, o que ele queria passar ali, é um bem, porque você se liberta dessa prisão, dessa veste grosseira que te impede a plena virtude do raciocínio, né? Da sabedoria. A sabedoria advém dessa questão de raciocinar, de você apreender as coisas, a essência das coisas pelo ato do raciocinar. Então, a morte, ela é para ele ensinando ali, Sócrates dizendo, é a libertação do pensamento, digamos, né? Você alcança a plenitude, então, com a morte. Agora, essa plenitude, segundo o Sócrates e Platão, não é para todos. Né? A plenitude será alcançada para os puros. Né? Os puros é aqueles que conseguiram se libertar um pouco do corpo, né, das paixões. É a libertação da alma. O filósofo, ele deve almejar a libertação da alma. Então, o exercício do filósofo é amar a sabedoria, é amar a verdade por trás das coisas, né? Através do raciocínio, da intuição lógica. Essa é a verdade, a verdadeira virtude que a gente precisa. E é através de uma purificação dos sentidos, né? De uma purificação da alma, e que o corpo é um empecilho. Só que essa questão de você acreditar, né, que o corpo é um empecilho, que depois você morrendo, você consegue essa plenitude, tem um pressuposto. E qual é o pressuposto? É o pressuposto que a alma depois da morte ela não é destruída. E Sócrates precisa provar que a alma depois da morte ela não é destruída, porque sem essa premissa o raciocínio não se constrói, digamos assim. Então, Sócrates tem que provar. Aí que está, eu sempre repito a mesma coisa, que dentro dos diálogos de Platão existem três níveis, né, de leitura. A parte mais filosófica, que é essa questão da imortalidade, do viver bem e tudo. A parte teórica, que aqui no caso é o raciocínio lógico, né? É o método dialético de raciocínio, é a confrontação de ideias, e ele vai então tentar logicamente provar que a alma ela é imortal. E para isso ele usa dois argumentos. Os contrários, diz ele. Olha, coisas contrárias nascem dos contrários. Por exemplo, os vivos, eles nascem dos mortos, né? A vida, ela nasce da morte. E entre uma coisa e a outra, entre os vivos e os mortos, existe a dupla geração. Porque se todos, se por exemplo só existisse a morte, quando você morresse ou que todos morressem, o planeta ficaria desabitado e estariam todos mortos, enfim, no lugar onde ninguém voltaria. E não é o que acontece. Se fosse só a morte e ninguém nascesse, não estaríamos aqui para contar a história. Então, existe essa duas vias, né? Só que assim, a vida, os vivos, eles vêm dos mortos.
E para isso precisa no meio deles tem essa dupla geração. Essa é uma primeira, eu resumi muito, né, gente? Vocês têm que ler porque é muito fino, o raciocínio de Platão. O meu aqui é um pouco grosseiro porque eu estou resumindo. Essa é uma primeira comprovação. Então, os contrários. E a rememoração, porque Platão dizia que aprender, quando a gente aprende alguma coisa, na verdade a gente não aprende do zero, a gente rememora o que a gente já aprendeu. Então, certas noções, e tem um diálogo muito bonito que ele prova, que não é aqui no Fédon, mas é no Teeteto. Ele prova com um escravo que não sabe nada de matemática, com o método maiêutico dialético, ele extrai do escravo noções da geometria e da matemática que ele pensava que não sabia, mas sabia, fazendo rememorar. Então, para Platão, isso é um ulterior, é uma segunda prova de que a alma é imortal. Porque como pode uma alma relembrar, saber coisas que ela não aprendeu nessa vida? Só pode ser de uma outra vida. Essa é uma segunda prova, então, da imortalidade da alma. Então, ele diz, o corpo ele é suscetível de decomposição, quer dizer, você se decompõe e você morre, o corpo morre. A alma, por essa comprovação dos contrários e da rememoração, é uma prova de que a alma é imortal, que ela não pode ser destruída. Bom, então, a noção, por exemplo, também uma outra prova é a noção que a gente tem quando compara certas coisas. Por exemplo, você tem dois objetos iguais e um é maior do que o outro. Só pelo fato de você saber que esses dois objetos são iguais pelo sentido, essa noção da igualdade, né, de você conscientemente saber que são iguais ou que são diferentes, isso daí vem nós já nascemos com essas noções, não é que adquirimos depois, a gente já nasce com a noção de saber que essa bola é igual, uma criança muito na tenridade, já consegue distinguir que essa bola é igual àquela e que esse objeto não é aquele. Para Platão, isso é uma prova de que a alma é imortal, porque são essas noções que não tem uma explicação lógica. Para Platão é que você já tinha adquirido antes e, portanto, é uma outra prova de que a alma é imortal. Muito bem. Comprovado isso, você pode perguntar, mas o corpo já vai, tudo bem, é imortal, ele morre, ele vai, mas vai para onde? Aí Platão diz assim, Sócrates, né? Bom, os impuros, né, aqueles ainda que são carregados de paixões, né, que não aprenderam a se libertar dos vícios, quando eles morrem, eles são arrastados por essa densidade, digamos, da matéria. Então eles ficam rondando. Mas por quê? Porque eles são atraídos pela própria densidade da sua vibração. Ele não usa vibração, mas para vocês entenderem. Até que eles encontram um corpo físico que é adaptado àquela vibração pesada, densa, e eles se encarnam. Mesma coisa para os puros e os bons, que quando pela vibração menos densa, encontram um corpo menos denso e se reencarnam. Agora, tudo bem, então a questão crucial e importante é a pureza, né?
tudo isso vem, a gente não pode esquecer que o Platão está falando que nós devemos libertarmos dos vícios, das questões materiais, né? Através da filosofia. A filosofia seria essa visão panorâmica de cima que nos dimensiona, digamos, exatamente as coisas como devem ser. Você dá prioridade e valores àquilo que realmente é. E só a filosofia, com o ato de raciocínio, de apreender a essência dentro das coisas, é que permite esse destaco, digamos, das coisas que não têm importância, né? Então, o conceito de pureza, ele é importante, mas, então, diz assim, se aos puros é que vão conseguir essa verdadeira virtude, né? Que é a plenitude, né? Depois da morte, como conseguir essa pureza? Ele diz, através da filosofia, né? Mas a filosofia não é, para Platão, não é uma mera questão intelectual de debruçar-se sobre textos, né? Essa filosofia que a gente tem essa noção de hoje em dia. A filosofia é uma maneira de viver, né? A filosofia ela vai explicar as razões da escravidão, digamos, das ilusões do mundo, como eu disse, com esse destaque, né, de ver por cima. É só a filosofia que permite essa purificação da alma, né? Então, ela vai dimensionar o valor verdadeiro de que tem cada coisa, né, das coisas do mundo. Para Platão, esse processo é através de uma purificação, de um trabalho das nossas intuições pelo raciocínio, né, examinando a essência de cada coisa. É muito importante que você trabalhe o seu raciocínio, que você trabalhe o intelecto, digamos, para colher a verdade por trás das coisas. É isso que é a partir daí que você vai conseguir a purificação através da filosofia, da análise das coisas do mundo. Bom, então ali ele parece que exlicou tudo, mas lá no fundo parece que tem dois que estão falando um com o outro, que é Símias e Cebes. Aí o Sócrates diz, vocês não estão convencidos? E o Símias diz assim, bom, tudo bem, só que eu estava aqui pensando, né? Eu estava fazendo uma analogia do corpo com um instrumento musical, a lira, digamos, né? E a alma como a harmonia que se extrai desse instrumento musical. E eu penso assim, que depois a harmonia, a alma, ela é relacionada ao instrumento musical e é dela que extrai a harmonia, né? A harmonia, a coisa bela vem dali. E se destrói, se consome o instrumento, se o instrumento ele for destruído, a harmonia acaba, não existe harmonia. Então, eu penso que se o corpo, de repente, é como um instrumento usado pela alma, depois que o corpo se destrói, a alma não pode ser, né, existir. Sócrates diz, olha, essa sua analogia não se sustenta. Por quê? Porque você está desconsiderando que, na verdade, é a alma que rege os elementos que sustentam o corpo. Porque a alma é sempre mortal e ela, por conta disso, vem sempre antes do corpo. Ela existe antes do corpo, diferentemente da lira, né? Porque a lira vem primeiro e depois a harmonia. Uma outra coisa para desmontar o seu argumento, agora, vocês têm que ler porque a fineza do Platão para desmontar os argumentos é sempre uma coisa
maravilhosa, absolutamente inigualável. Outra coisa, você diz que você compara a alma com harmonia, mas como a alma pode ser harmonia se você vê tantas seres, tantas pessoas que completamente desarmônicas, né? Viciadas, grosseiras. Então é uma outra coisa, que não dá para fazer essa analogia da alma com a harmonia, porque não se sustenta. Muito bem, ele perguntou, e você, Sebes, né? Esse foi o Símias. E você, Sebes, qual é a dúvida? Não está convencido que a alma ela consegue existir depois da morte? O Sebes diz, olha, eu também estava aqui fazendo uma analogia. Só que assim, eu comparo, a analogia minha, na verdade, é a alma como uma vestimenta, né, de um tecelão. Então, a vestimenta, ela serve para uma pessoa, depois ela vai e serve para uma outra, só que ela se desgasta aí e por fim ela se destrói. Será que a alma não é assim também? Porque se eu encarno uma vez, né, eu venho num corpo, o corpo ele começa a se degenerar, morre, vem uma outra. Não será que chegando a um certo limite, último experiência corporal, a alma também, por tanto uso, digamos, não morre? Sócrates aí, essa pergunta do Sebes era um pouco mais complicada e Sócrates percebe a nuance da complicação. Ele está dizendo, olha, aqui a gente está lidando com a questão da indestrutibilidade, né, / imortalidade e da geração. Então, vida. São termos de geração e corrupção que a gente deve lidar. E são coisas muito delicadas, né? São coisas que a gente precisa analisar melhor. E aí ele faz uma digressão. Ele diz, olha, eu sempre tive muita curiosidade por essas questões da geração das coisas e da destruição das coisas. Eu até, por exemplo, eu li um livro de Anaxágoras, que Anaxágoras era um filósofo antes dele, né, que vendia ali os livrinhos dele ali na Agorá. E que eu fiquei muito entusiasmado com Anaxágoras, porque ele dizia que a geração das coisas era por o espírito, né? O espírito era o gerador de tudo, que ele usava como a palavra nous. Só que quando Anaxágoras ia explicar o tal do espírito que gerava todas as coisas, ele caía na explicação dos elementos materiais. Então, ele tentaria explicar a geração das coisas pelo fogo, um outro pelo ar. Então ele dizia, é como se explicando o porquê que eu estou aqui, como eu vim parar aqui, o motivo de eu estar aqui na prisão, né? Era por causa da pessoa Sócrates. Só que como eu cheguei até aqui é porque eu tenho nervos, os nervos, porque o sangue circulava pelos nervos, fez com que eu movimentasse os pés e através disso eu cheguei aqui. E isso não satisfazia Platão, ele falou assim, olha, eram explicações que não me satisfaziam, então, na verdade, eu tive que realizar a segunda navegação. Ele faz uma analogia com a navegação naquela época que existia a primeira navegação, que era a navegação à vela, né? Que era muito mais fácil, porque o vento soprava e o barco andava. Ele dizia, eu precisei executar a segunda navegação, é quando não tem vento, ou seja, Platão não tinha elementos anteriores para fazer a análise que ele queria, ele teve que inventar
os elementos, né? Então é o remo, ele teve que trabalhar muito com esforço para tentar explicar a corrupção e a geração. Ele chama isso de segunda navegação porque essa segunda navegação, quando não tem vento, se usa o remo. E ele precisou então inventar do zero noções para explicar a geração e a corrupção. E aí ele inventa, ele elabora a teoria das ideias, né? A teoria das ideias é o seguinte, o que rende, né? O que faz um objeto ser belo, né? O que faz um homem ser justo, o que faz um objeto ser belo, ele diz, é a beleza em si, é a noção de beleza que tem atrás de quando a gente pensa que esse objeto é belo, esse objeto não é belo. É uma ideia de beleza que está por trás de todos os objetos, e uma ideia também de feiura, uma ideia de justiça, né? Que é uma ideia que não faz parte do objeto em si, material, mas está em um outro plano, né? Que é o plano das ideias, é o plano dos conceitos, o conceito do belo, o conceito do justo, o conceito do feio. Então, para você explicar um objeto belo, você não pode explicar o objeto belo só pelas características materiais que você tem na mão, mas você tem que explicitar o conceito do belo para explicar o objeto belo. Então, é isso o que Platão, por exemplo, vai usar a noção do contrário, né? O contrário em si, né? Então, os contrários em si, o contrário de uma coisa não participa do contrário da outra, ele foge. Por exemplo, a vida não participa da morte, eles não podem estar juntos, né? Ou, por exemplo, a ideia da grandeza, ela não pode estar junto o grande e o pequeno. Por exemplo, esse livro aqui, ele não pode ser grande e ele pode ser pequeno ao mesmo tempo ou em si. Ele ou é grande ou ele é pequeno. Se ele é pequeno, ele não é grande. E uma coisa, ela não pode estar ao mesmo tempo que a outra. Então, se a alma, isso tudo para explicar a imortalidade da alma, né? Não esqueçam sempre que a gente parte dali. A alma, ela é imortal, porque a alma, ela encarnando um corpo, ela dá vida ao corpo, ela é vida. E quando o corpo se deteriora, quando ele morre, ele se destrói, o corpo, por exemplo, se ele se destrói, já em si, ele não é mortal. O corpo, ele não participa da imortalidade. A alma, por exemplo, participa da imortalidade, porque quando tem a alma, tem vida, quando não tem alma, tem morte. Então, ele tentou, veja o percurso intelectual de raciocínio que Platão usou para tentar responder a pergunta de Cebes, né? Da questão da destruição e da questão da geração. Ele foi buscar uma ideia que não existia, que é a ideia da ideia, né? Da ideia em si, da noção em si, do conceito em si, para tentar dar conta de responder a Cebes. Veja que a beleza dos diálogos de Platão, a beleza do raciocínio lógico, né? Fora a questão ética, moral, filosófica dos diálogos, porque aqui nós estamos tratando do bem viver, né? Do você ser o Sócrates, tudo parte de porque Sócrates estava muito tranquilo e os discípulos ficaram de queixo caído. Parte daí e Sócrates, Platão constrói então e nos regala, nos dá de presente a sua teoria da imortalidade, né? Da alma. E fora a questão do raciocínio lógico maravilhoso que você vê dentro do próprio diálogo. Então, para encerrar, ele deu conta então da explicação
Então ele fala assim, a alma, ela só vai, ela é indestrutível e ela, depois da morte, ela vai existir no Hades. Então é para onde ela vai. Os bons, né, os puros, aqueles que conseguiram se libertar dos vícios e paixões, né, vão para o Hades. Só que eles têm que se tornar, a alma tem que se tornar melhor, né? E se tornar melhor é se tornar mais sábio, né? É você construir uma formação moral forte o bastante para você dimensionar as coisas da terra, as coisas terrenas, as coisas materiais, para você poder merecer, então, essa vida depois da morte. Tudo isso, é claro, tinha como premissa a imortalidade da alma. Ele precisou fazer todo esse raciocínio lógico para comprovar aquela teoria órfica da transmigração da alma. Então, o toque final literário de Platão é que Sócrates, ele então vai tomar banho, né? Depois ele vai, conversa um pouco ali com seus 2 filhos, com a mulher, aí ele bebe a cicuta, né? E tem toda uma cena do soldado explicando como é que faz, como é que tem que fazer. Ele bebe, um pouco antes de morrer, ele diz, ele pede para o Críton, né? O Críton daquele outro diálogo, de pagar uma oferenda ao um galo, dar um galo a Asclépio, que é o deus da medicina, porque eles tinham uma dívidas em comum, né? E o Críton é uma coisa muito linda, é uma coisa linda essa cena. O Críton diz, você quer mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para falar? E silêncio. O diálogo se encerra com um silêncio, porque Sócrates já não respirava mais. É uma coisa linda. Platão, só lendo mesmo para você ter ideia do lirismo, da técnica literária que ele tinha, né? Então, a gente vai encerra agora, encerramos com esse vídeo, essa trilogia, digamos, do julgamento e da morte de Sócrates, que a gente começou com a apologia de Sócrates, depois a gente falou sobre o Críton, né, que fala da justiça, e finalizamos com o Fédon. Então, a gente vai encerrando agora. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, e ficamos para um outro vídeo de um outro diálogo de Platão, tá bom? Então, não deixem de ler, então, o Fédon, que é um diálogo maravilhoso, seja como técnica, seja como ensinamento, seja como literatura, tá bom? Tchau!